Fere Pedra. Audiolivres. De repente, nas profundezas do bosque, de Amos Oz. Tradução do hebraico Dovah Sender. Editora Seguinte. Parte 2. 10. E o segredo era este. Certo dia, Mate e Maia subiram descalços até lá em cima no rio para catar pedrinhas redondas e polidas com as quais a mãe de Mate fazia bijuterias para vender. Numa das curvas do rio, em um lugar escondido, uma pocinha de água ficou represada numa fenda, como uma piscina escondida entre as pedras acinzentadas. Uma piscina muito pequena, tão pequena quanto a distância entre as pernas de uma cadeira. Um emaranhado de plantas aquáticas turvava o fundo da piscina. Por causa dessas plantas aquáticas, o sol que vinha se mirar aqui se espalhava, como se explodisse em pequenos estilhaços na água. Dentro da piscina se acenderam várias centelhas tremulantes de um ouro intenso. E eis que, de repente, entre as plantas aquáticas que recobriam as pedras, subitamente atravessou ofuscando, não pode ser, cintilante, brilhante, se debatendo, mas como pode ser? Como uma faca mergulhada na água, estremecia com rapidez nas escamas saltitantes que pareciam feitas de prata viva, um peixe. Eis um peixe. Era um peixe. Mas como é um peixe? Não é possível que seja um peixe. Você realmente tem certeza, Maia, de que você viu um peixe aqui? Realmente? Porque eu decididamente tenho total certeza de que, apesar de que isso não pode ser, de alguma maneira, mesmo assim era um peixe. Um peixe, Maia, um peixe. Um peixe vivo. Você e eu vimos agora mesmo um peixe aqui. E não simplesmente vimos, mas vimos muito bem que era definitivamente um peixe. Um peixe e nenhuma folha. Um peixe e nenhum estilhaço de metal. Um peixe, eu te digo, Mate, realmente um peixe. Um peixe sem sombra de dúvida. Um peixe, eu vi. E eu também vi, era um peixe. Um peixe e só um peixe. E nada além de um peixe. Era um peixe pequeno, um peixinho com o comprimento de meio dedo, com escamas prateadas e nadadeiras delicadas, branqueadas, espelhadas e trêmulas. Um olho de peixe redondo e arregalado ao máximo mirou os dois por um instante, como se sugerisse a Maia e Mate que todos nós, todos os seres vivos sobre este planeta, pessoas e animais, aves, répteis, larvas e peixes, na realidade, todos nós estamos bem próximos uns dos outros, apesar de todas as muitas diferenças entre nós. Pois quase todos nós temos olhos para ver formas, movimentos e cores, e quase todos nós ouvimos vozes e ecos, ou pelo menos sentimos a passagem da luz e da escuridão através da nossa pele. E todos nós captamos e classificamos sem parar cheiros, gostos e sensações. Isso e mais. Todos nós, sem exceção, nos assustamos às vezes e até mesmo ficamos apavorados. E às vezes todos ficamos cansados ou com fome. E cada um de nós gosta de certas coisas e detesta outras que nos inspiram temor ou aversão. Além disso, todos nós
sem exceção, somos sensíveis ao extremo. E todos nós, pessoas, répteis, insetos e peixes, todos nós dormimos e acordamos, e de novo dormimos e acordamos. Todos nós nos empenhamos muito para que fique tudo bem para nós, não muito quente nem frio. Todos nós, sem exceção, tentamos a maior parte do tempo nos preservar e nos guardar de tudo o que corta, morde e fura, pois cada um de nós pode ser amassado com facilidade. E todos nós, pássaro e minhoca, gato, menino e lobo, todos nós nos esforçamos a maior parte do tempo em tomar o máximo cuidado possível contra a dor e o perigo. E apesar disso, nós nos arriscamos muito sempre que saímos para correr atrás de comida, atrás de uma brincadeira e também atrás de aventuras emocionantes. E assim, disse Maia depois de refletir sobre esse pensamento, e assim, no fundo, é possível dizer que todos nós, sem exceção, estamos no mesmo barco. Não apenas todas as crianças, não apenas toda a aldeia, não apenas todas as pessoas, mas todos os seres vivos, todos nós. E ainda não sei bem dizer se as plantas são um pouco nossos parentes distantes. Logo, disse Mate, quem debocha dos outros passageiros, na realidade é um bobo que está no mesmo barco, e não existe aqui nenhum outro barco. Após um momento, e talvez menos até que um momento, o peixinho contorceu o corpo, alongou amplamente o leque das suas finas nadadeiras, escapou e afundou ligeirinho dentro da água escura, à sombra das plantas do rio. Era o primeiro animal que Maia e Mate viam na vida, além dos diferentes desenhos de vacas, cavalos, cachorros e pássaros nas páginas dos livros ou nas paredes da sala da professora Emanuela, e além das pequenas estatuetas que Almon, o pescador, entalhava e distribuía entre as crianças da aldeia. Maia e Mate sabiam que era um peixe, porque tinham visto um assim nos livros de figuras. E eles sabiam sem dúvida que ele estava vivo e não desenhado, porque nenhuma criatura desenhada nesses livros de gravuras conseguia contorcer assim os músculos, enroscar-se, escapar rapidamente diante deles e, de uma só vez, mergulhar bem fundo num lugar escondido dos olhos entre as sombras da vegetação da água. 11. Foi o primeiro animal que surgiu na aldeia em muitos anos, desde a noite de terror em que Neri, o demônio das montanhas, reuniu uma longa caravana de criaturas e afastou da aldeia para sempre todos os animais, dos cavalos aos pombos, dos ratos aos carneiros e bois. Às vezes os pais mergulhavam numa onda de nostalgia ou tristeza, e começavam a reproduzir para os filhos imitações das vozes de aves e mamíferos. Todo tipo de mugidos, o uivo dos lobos do bosque, o arrulho dos pombos, o zumbido das abelhas, a batida de asas dos gansos do rio, o coachar dos sapos e os gritos da coruja. Mas, passado um momento, esses mesmos pais negavam a tristeza. Fingiam que, na verdade, eles só queriam brincar um pouco, nada mais do que isso, e argumentavam com firmeza que todas aquelas vozes não faziam parte da realidade, mas somente das histórias e lendas. Eram estranhos os desvios das memórias das pessoas da aldeia. Coisas que eles se empenhavam em lembrar, às vezes fugiam e se escondiam bem no fundo, sob o manto do esquecimento. E exatamente aquilo que decidiam que era muito importante esquecer, justo isso vinha à tona,
e saía de dentro do esquecimento como se fosse intencionalmente para incomodar. Às vezes se lembravam com os mínimos detalhes de coisas que quase nem tinham ocorrido, ou se lembravam do que um dia existira e depois deixara de existir. Lembravam de com dor e saudade, mas de tanta vergonha ou pesar, decidiam definitivamente que tudo fora só um sonho. E diziam aos filhos: "Isso não passa de lenda." Ou então diziam: "Foi só uma brincadeira, só isso." Em algumas crianças, essas histórias despertavam uma espécie de saudade sombria em relação ao que talvez tivesse havido aqui no passado, mas que nunca teria existido. Mas havia também muitas crianças que não queriam ouvir absolutamente nada, ou ouviam e debochavam dos pais e da professora Emanuela. Durante tantos anos não foi visto aqui na aldeia nenhum animal, até que a maioria das crianças chegou à conclusão de que todos aqueles mu, mé e miau, todos os as, ai, au, grrr e crrr, eram na realidade invenções esquisitas que os pais criaram um dia. Crendices sem importância que já passaram do tempo, e agora era preciso afastá-las para que afinal pudessem viver a vida real, porque quem vive de fantasias simplesmente não é como nós, e quem não é como nós também vai adoecer do relincho, e todos vão manter distância dele, e ninguém jamais poderá salvá-lo. Talvez somente a Danir, o consertador de telhados brincalhão, de pernas compridas, querido pelas moças da aldeia. Danir, que gostava de cantar com seus rapazes durante o trabalho lá em cima, no alto dos telhados, e gostava de se deter pelo caminho para conversar através das janelas abertas com as crianças como se fossem adultos, ou, ao contrário, tagarelar com eles como se ele próprio ainda fosse criança, e gostava também de assobiar canções nas ruelas embaixo das janelas das moças da aldeia. Talvez somente a Danir tivesse sentido perguntar o que era verdade e o que não era. Mas o problema era que com Danir e seus amigos, aqueles que se reuniam à sua volta na Praça de Pedra nas tardes longas de verão, com eles nunca e de maneira alguma se podia saber quando estavam de brincadeira e quando estavam te provocando ou provocando um ao outro. E quando falavam com seriedade, também parecia que estavam de palhaçada. Aquele que tentasse falar com eles seriamente, sempre por algum motivo, também se pegava brincando ao se dirigir a eles, mesmo que não tivesse a menor intenção de brincar. Além de Almon, o pescador, a quem ninguém dava ouvidos porque todos debochavam dele, não havia ali em toda a aldeia alguém que ensinasse às crianças que a realidade não é apenas o que o olho vê, e não somente o que o ouvido escuta, e o que a mão pode tocar, mas também o que se esconde do olho e do toque dos dedos, e se revela às vezes só por um momento para quem procura com os olhos do espírito, e para quem sabe ficar atento e ouvir com os ouvidos da alma, e tocar com os dedos do pensamento. Mas quem, afinal, queria dar atenção a Almon? Ele era um homem velho, falador e quase cego, que sempre ficava discutindo com seu medonho espantalho. 12. E assim que o peixe desapareceu, os dois puderam ver, ela no rosto dele e ele no rosto dela, a expressão de espanto e medo, a boca um pouco aberta, os olhos arregalados, a palidez de cal que se espalhou na testa e na face. Diga, você também ouviu o que eu ouvi? Diga, você também ouviu? Será que de bem longe, além dos primeiros bosques,
além dos vales e dos declives, lá para os lados da serra ao norte, chegaram e logo sumiram 3 ou 4 sons vagos de sonho, ecos baixos e opacos que pareciam o latido de cachorros. Pois Mate e Maia sabiam, pelas histórias da professora Emanuela, como latiam os cachorros. Mas quem não zombava da pobre professora Emanuela, que andava atrás de todos os homens e em toda a aldeia jamais conseguira encontrar para si nem mesmo a sombra de um marido que pelo menos uma vez olhasse para ela. E eis que logo depois do ocorrido com o peixe, parecia a Maia e Mate que os sons vagos que chegavam da serra ao norte eram semelhantes aos sons de um latido. Ou será que as vozes eram de cachorros de verdade? Seria apenas uma avalanche ao longe? Ou as copas das árvores que respiravam e rangiam e suspiravam com o sopro do vento? Quem acreditaria que Maia e Mate viram um peixinho vivo no rio e que ainda quase ao mesmo tempo também ouviram sons de latidos distantes? Quem não debocharia deles? Às vezes uma criança aparecia de manhã no pátio da escola tentando contar aos outros como foi que ouviu, jurava que tinha ouvido, um tipo de som que talvez tivesse sido um trinado ou zumbido. As crianças, por sua vez, não acreditavam nem por um momento naquele que contava essas histórias, e caçoavam dele e o provocavam, dizendo que seria muito melhor parar com aquilo. E logo, antes que acabasse ficando como Nimi, o potro. Será que o deboche é uma forma de defesa para quem lança a mão dele, pois o protege do perigo da solidão? Pois quem zomba não zomba em grupo, e aquele que desperta a zombaria não fica sempre sozinho? E os adultos? Será que era só porque eles sempre procuravam calar alguma voz interior? Ou se envergonhavam de alguma culpa? Muitas vezes Mate e Maia voltaram para aquele lugar. Se inclinavam em direção à piscina, aproximavam o rosto até que o nariz quase afundasse na água, mas o peixe não aparecia. Em vão instigaram cada uma das dezenas ou centenas das pequenas piscinas do rio espalhadas aqui e ali ao longo da descida da correnteza, entre as pedras, nas pequenas reentrâncias ocultas, nos lugares onde as plantas aquáticas escondiam um lençol de areia dourada que se deitava no fundo do fluxo de água. Mas uma vez à tardinha, de repente, por um momento, alguma coisa passou rapidamente bem alto sobre a cabeça deles. Uma coisa planava nas alturas do céu que já ia escurecendo. Uma coisa flutuava ou se elevava ali, delicada e luminosa como uma nuvem no vento da tarde. Vinha do bosque e pairava, transparente e vagarosa. E passou rapidamente em silêncio bem alto sobre a cabeça dos dois. E de novo se dirigiu ao bosque e quase se extinguiu antes que Maia e Mate conseguissem perceber. E antes que percebessem, e mesmo assim não completamente, antes que os dois pudessem distinguir, algo passou sobre a cabeça deles alto e silencioso. Pairou mais adiante, muito acima da aldeia e do rio e muito acima dos bosques sombrios. Por isso os olhares de Maia e Mate se encontraram. E os dois, ao mesmo tempo, estremeceram. 13. Foi assim que essas crianças, Mate e Maia, como uma célula clandestina composta apenas de 2 membros, começaram a se convencer de que talvez em algum lugar existissem animais. Mate sentiu muito medo e Maia um pouco menos, mas ambos ficaram seduzidos como por encanto pela ideia de se aventurar em busca de sinais de vida.
Não foi com o coração leve que Mate e Maia decidiram planejar uma aventura como essa. Não confiavam completamente neles mesmos. Será que o peixinho e também os sons de latido teriam sido apenas fruto da imaginação? Será que, apesar de tudo, só uma folha prateada tinha brilhado por um momento na água antes de afundar e desaparecer? Será que uma árvore velha fora derrubada em um dos bosques distantes e apenas o eco do gemido do desabamento chegara até eles com o vento, e esse eco soara um pouco como um latido? Como e onde começariam aquela aventura? E o que aconteceria se fossem pegos e castigados? E se os dois também virassem motivo de chacota? E se adoecessem do relincho como Nime e o potro? E o que aconteceria aos dois se despertasse sobre eles a fúria de Nehri, o demônio das montanhas? E se eles também desaparecessem para sempre debaixo da asa de seu vulto negro, exatamente como desapareceram havia muitos anos todos os animais que existiam, como diziam os adultos, na nossa aldeia e nas redondezas? E por onde deveriam começar a procurar? 14. A resposta a essas perguntas, o coração lhes dizia, é que eles deveriam começar a procurar no bosque. A resposta amedrontou tanto Mate e Maia que, de tanto medo, durante 2 ou 3 semanas, eles pararam de cochichar a respeito do plano da aventura. Como se tivesse acontecido entre eles alguma coisa tão vergonhosa que era melhor fingir que não acontecera nada. Ou sim, acontecera e fora totalmente esquecida. Mas a aventura já tinha fincado neles uma raiz e tinha se infiltrado profundamente dentro dos seus sonhos à noite. E já não lhes despertava um sentimento de alegria, curiosidade ou emoção, tampouco coragem ardente, mas apenas um sentimento cinzento e firme que se agarrou neles dois e não ia embora de jeito nenhum. É isso. É assim e pronto. Não há o que fazer. A partir de agora, aquilo ficaria neles. Não lhes restava nenhuma alternativa. E assim os dois continuaram a cochichar sobre o bosque, o peixinho na piscina, os latidos distantes, a nuvem que passou no alto, mas que não era uma nuvem, e outros sinais de vida. Esses cochichos despertaram mais uma vez entre as crianças da sala e também entre vizinhas e vizinhos, bisbilhoteiros, todo tipo de boatos e rumores, pequenas piscadelas e zombarias. Vejam só esse casal, com certeza já estão segurando as mãos. Que mãos? Onde mãos? Eu garanto que eles já se beijaram. E quem sabe, será que já não fizeram mais coisa? Havia os que diziam que, na verdade, eles combinavam bem. Eram dois esquisitos. Ela com aquela mãe dela, a padeira maluca que espalha todo fim de tarde migalhas de massa no rio que não tem nenhum peixe. Ou semeia pedacinhos de pão embaixo das árvores que nem têm pássaros. E ele, com as coisas que escreve nas suas pequenas cadernetas e não nos deixa ver, mas corre direto para mostrar a Almão, o pescador, que discute com as paredes. Ou será que ele mostra o que escreve não a Almão, mas somente ao espantalho de Almão? Assim corria o deboche, e se avolumou em torno deles como uma mancha escura de lama que vai se espraiando na água e fazendo com que ela fique turva. Mas Mate e Maia, por sua vez, já haviam escavado e saído do outro lado. Certa manhã, os dois se levantaram muito cedo e, em vez de irem à aula, tomaram um desvio e saíram da aldeia subindo direto ao bosque. 15.
Maia e Mate subiram até a ribanceira do rio sem se darem as mãos. Talvez uma ou duas vezes, quando cruzaram a correnteza por ilhotas de pedras lisas que atravessavam o curso em uma das curvas e era possível pular de uma pedra a outra e assim chegar à outra margem, ocorreu de segurarem as mãos para não tropeçarem e caírem na água fria. Quanto mais subiam o monte ao longo das curvas do rio, mais a vegetação do bosque se adensava. De vez em quando eles precisavam empurrar galhos e arbustos e abrir espaço em todo tipo de samambaias e trepadeiras para aplanar o caminho. Às vezes lhes parecia que não estavam sozinhos no bosque, que havia mais alguém presente ou alguma coisa, larga, grande e escura, alguma coisa como que respirando ali atrás deles, com inspirações profundas e silenciosas. Mas examinando bem, viam apenas a vegetação cerrada colorindo o verde, que ficava cada vez mais negro. E por mais que apurassem o ouvido e forçassem todo o poder da audição, não captaram nada além do sussurro do vento nas copas das árvores, a fúria do rio entre os dentes das pedras e o ranger das folhas e galhos secos debaixo dos sapatos. De vez em quando, o emaranhado ficava tão denso que só mesmo inclinados ou ajoelhados conseguiam atravessar. Às vezes passavam pela entrada de uma caverna, mas quando olhavam para dentro, viam só uma escuridão exalada da goela da gruta, soltando odores antigos de poeira e de pesada umidade. E eis que de dentro de uma das cavernas, de repente, saiu não um cheiro de umidade, mas uma leve espiral de fumaça e o aroma agradável de uma fogueira de galhos a adoçar o ar. Por um momento os dois congelaram, e após um instante, Mate cochichou a Maia. Vamos fugir depressa daqui antes que nos descubram. Maia sussurrou de volta. Mas antes eu vou me arrastar só um pouquinho, só para espiar o que tem ali. Eu simplesmente preciso fazer isso. E você vai me esperar aqui, Mate. Se esconde atrás dessa pedra e fique atento. Se eu fugir correndo de lá, você também começa a correr de volta para baixo. Não pare, não espere por mim. Corra para casa com todas as forças e não olhe para trás. Eu também vou correr para baixo o mais rápido que puder. Mas se passar, digamos, uns 15 minutos mais ou menos e eu não tiver saído de lá, não continue a me esperar. Corra para casa, tente lembrar direitinho o caminho e conte a Danir, o consertador de telhados. Conte só a Danir, a mais ninguém além dele, para que minha mãe não se assuste. Mate se encheu de medo e tentou cochichar com Maia que é perigoso, que não há como saber o que está emboscado na escuridão da caverna. Mas se calou, porque, na verdade, sempre soube que Maia era mais corajosa do que ele. E ele sentia um pouco de vergonha por isso, e até debochava de si mesmo. 2 desvios e 3 degraus de pedra conduziram Maia para dentro de um tipo de cova estreita no fim da baixa caverna. As paredes estavam cobertas de fuligem e o fogo projetava nelas, dançando, todo tipo de sombras. Da fogueira subia uma fumaça de aroma agradável que despertava o apetite. E Mate, depois de hesitar um pouco, decidiu não obedecer a Maia e entrou atrás dela. 2 desvios, 2 degraus de pedra. Mas antes do terceiro degrau, sua valentia se esgotou e ele parou. Se escondeu entre as fendas da pedra e ficou espiando para ver o que aconteceria a Maia. E eis que apareceu um homem pequeno,
sentado sozinha, de costas para Maia, ocupado com a fogueira. Nem se deu conta, ao que parece, da presença dela, que chegou e parou atrás dele com cuidado, pronta para fugir a qualquer instante num salto rápido. O homem pequeno mexia no fogo com a ajuda de um bastão. Assava algumas batatas com cebolas, girando com muita delicadeza as batatas de um lado para o outro entre as brasas, revolvendo e juntando as cinzas. Enquanto isso, falava com a fogueira com muita amizade, estimulando com palavras suaves o fogo e também elogiando a si mesmo pelo seu sucesso. Assim, continuou a cuidar da fogueira e a falar quase sem parar, e sem se dar conta de Maia, que estava inclinada observando-o de perto, enquanto Mate espiava espantado de dentro da fenda de pedra em que estava, vigiando de lá por trás de Maia, em dúvida sobre o que era correto fazer agora, que suas pernas imploravam para fugir dali o mais rápido possível, ao mesmo tempo que seus sentimentos exigiam dele com firmeza que avançasse e ficasse ao lado de Maia. De tanto conflito entre pernas e sentimentos, Mate ficou cravado no mesmo lugar, na fenda da pedra, muito próximo das costas de Maia, mas não tão próximo como ela estava do estranho, e um pouco mais perto dela do que da entrada da caverna. De repente, o estranho voltou o olhar e sorriu com serenidade, nem um pouco surpreso, como se soubesse o tempo todo que visitas inesperadas haviam chegado, e só estava esperando até que pudesse se desviar por um momento do trabalho com a fogueira para cumprir com as obrigações de gentileza que recaíam sobre ele, o anfitrião. Maia, Mate, será que vocês querem sentar? Descansar um pouco? Querem comer comigo batatas assadas? Venham, sentem. Tenho também verduras e todo tipo de frutas, cogumelos e nozes. Sentem aqui. 16. Mate e Maia se espantaram muito, porque o homem não era um homem, mas apenas um menino. E não um menino estranho, mas justamente Nime. Nime, a que todos chamavam de Nime o potro. Nime, sempre com o nariz escorrendo, que uma vez teimou em contar os seus sonhos a todos. Sapatos que se transformam no meio da noite num par de ouriços e um tubo de borracha que se transforma em cobra ou tromba, e todos riam dele. Nime, que certa vez levantou e saiu sozinho para o bosque e dentro dele se encontrou, pelo visto, com alguma coisa que o assustou ou abalou até que adoeceu da doença do relincho. Por causa da doença do relincho, ele parou completamente de falar e começou a perambular e a relinchar pelas ruelas da aldeia, com os dentes da frente saltados e o intervalo entre eles, um olho sempre lacrimejando, e desde então ele errava dia e noite, no inverno e no verão, sem casa e sem uma alma próxima. Nem Maia e Mate conseguiram ajudá-lo, e até mesmo a sua família desistiu e renunciou a ele. E eis que aqui, nessa caverna, Mate e Maia acharam Nime. Não o Nime que relincha, nem o Nime que foge das pessoas subindo em árvores e fazendo caretas estranhas do alto dos galhos, mas um Nime que fala com os dois, tocando no ombro e os convidando a comer com ele batatas assadas e cebolas tostadas no fogo. E até mesmo o olho lacrimejante sorria para eles com afeto. Mais tarde, quando sentaram os três, saciados e acomodados, e conversaram em volta da brasa, Nime lhes revelou que os relinchos de potro não eram uma doença, mas uma decisão. Cansara das provocações humilhantes e do deboche,
e decidira sair e viver sozinho como um menino livre, sem pais, nem vizinhos, nem sala de aula, nem opressores, sem que ninguém na aldeia ou no mundo inteiro lhe dissesse todos os dias o que fazer e o que não. Ele escolheu viver sozinho, viver com sossego e liberdade. Verdade que ele tinha um intervalo bem grande entre os dentes da frente, mas pelo menos atrás daqueles dentes idiotas existia uma cabeça e não um cogumelo venenoso como naqueles sujeitos gozadores. Às vezes descia para perambular e relinchar um pouco pelos pátios da aldeia, e todos recuavam e fugiam dele. Sentiam medo do contágio. Mas aqui na sua casa, aqui ele vivia, nessa caverna onde ele armazenava todo tipo de coisas que se acumularam nos pátios. Livros e frascos, cordas, torradas, objetos domésticos, folhetos, tábuas, velas, frutas e verduras, e peças de roupa que ele recolhia dos varais. E Almon, o pescador, permitia que à noite ele cavasse batatas da sua horta e também colhesse à vontade nas árvores frutíferas e pegasse verduras na plantação. E como é que você não tem medo do bosque, de Nerri? Sim, na verdade, às vezes eu tenho um pouco de medo, principalmente de noite, mas não por causa de Nerri, disse Nimi. E de fato, quando estou aqui na minha caverna, eu justamente tenho muito menos medo do que quando estou entre crianças que me odeiam, provocam e jogam pedras e telhas. Ou também entre adultos que apontam o dedo para mim e gritam: Vejam, aí vem o infeliz doente do relincho, coitadinhos dos pais dele. E eles sempre advertem as crianças menores que não se atrevam a se aproximar de mim. Diga, Nimi, você alguma vez viu aqui no bosque alguns animais? Não. E Nerri? Será que você viu Nerri? E diga mais uma coisa, Nimi. Existe mesmo essa doença do relincho? Em vez de responder a essa pergunta, Nimi, o potro, levantou, se esticou, acenou para eles com a palma da mão estendida, puxou para dentro o catarro, sorriu com dentes tortos e com um olho lacrimejando, sorriu para si mesmo e não para Maia e Mate, e com um salto passou entre os dois em direção à entrada da caverna. E de repente soltou bem alto um relincho de potro, muito longo, ondulado, um relincho que parecia ao mesmo tempo desesperado e também atrevido e irritado. Relinchando, Nimi saiu galopando com alegria num impulso por entre as árvores emaranhadas, correndo e relinchando com alegria e emitindo sons. Ia se afastando, a voz ficando mais fraca, até que foi engolida na profundeza do bosque. Depois que a fogueira apagou na caverna de Nimi, Mate e Maia decidiram continuar seu caminho pela trilha montanhosa, que ia ficando cada vez mais íngreme e tortuosa, e cada vez mais parecia um estreito e escuro túnel dentro do embrenhado de arbustos cerrados. Logo não havia mais caminhos ou atalhos de bosque, mas só um matagal denso e escuro, cheio de plantas enoveladas. Uma mata que, na verdade, era mais próxima do negro do que do verde. E havia ali plantas que espetavam, plantas que queimavam, e também as que feriam a pele como picadas venenosas. Mate e Maia procuraram o tempo todo não se afastar muito da quebrada do rio, ainda que não pudessem mesmo avançar junto às curvas, porque em alguns lugares o rio descia para jorrar entre duas muralhas íngremes de pedra, ou era completamente engolido pela terra e então ressurgia em um lugar totalmente inesperado. Mas o ruído da correnteza ajudava Maia e Mate a se orientar durante a escalada da montanha.
como se o rio fosse um tipo de guia raivoso e malvado que não se aquieta nem por um momento, às vezes rangendo os dentes em sua corrida sobre o lençol de pedra, às vezes emitindo um rugido opaco ao ir de encontro às muralhas de escarpas, às vezes se inclinando e urrando em cascatas espumantes. Depois de algumas horas, perderam o rio. Não se ouvia nem mesmo ao longe um eco da sua correnteza. Em vez dos sons do rio, começaram a ecoar dos esconderijos do bosque outros sussurros, chiados, gemidos, ebulições, como se alguma coisa suspirasse em algum lugar. Inspirasse, expirasse e murmurasse. Alguma coisa bem próxima, mas invisível. E alguma outra coisa não longe dali produzia uma tosse sufocada. E ainda outra coisa cerrava com teimosia ou roía com dentes fortes, enfraquecendo por um momento devido ao cansaço e novamente voltava a roer. Pelos cálculos de Maia e Mate, a noite já devia estar caindo. Ocorreu-lhes procurar alguma caverna em que pudessem esperar pela manhã. Parecia estranho como por entre as copas das árvores ainda continuasse a irromper a luz do dia. Mate parou para aspirar o ar e retirar os espinhos e farpas que se fixaram em sua roupa. Maia, que seguia alguns passos na frente quase o tempo todo, também parou e esperou por ele. A menina sugeriu que continuassem a escalada enquanto ainda houvesse um pouco de claridade. E disse, não como se estivesse perguntando, mas como quem está adivinhando qual será a resposta. Diga, você quer que voltemos para casa? Mate de fato queria, no íntimo, voltar, mas era imprescindível que a decisão de desistir e descer de volta para casa viesse dela e não dele. Por isso respondeu, o que você acha, Maia? E Maia disse, e você? Ele hesitou por um momento e depois disse com um tom inflexível, decidi que nós vamos fazer o que você disser. E Maia disse, foi bom termos comido com o Nime ao lado da fogueira dele, mas agora estou com fome de novo e um pouco cansada. Mate disse, então voltamos? E Maia, talvez. Sim, tudo bem, mas não vamos para casa. Vamos voltar para a caverna de Nime e lá ficaremos até amanhecer. E pela manhã continuaremos a subir. Os dois tomaram o caminho de volta. E dessa vez era Mate que seguia na frente e lutava para abrir uma trilha no matagal. Mas a vegetação ia se intrincando cada vez mais. Quanto mais continuavam a se mover como dois nadadores exaustos entre as ondas altas, mais a vegetação ficava densa. Em vez de descer, novamente se viram atraídos para a subida do monte numa escarpa bem íngreme. E de novo lhes pareceu que o dia começava a se extinguir e a escuridão, com certeza, já não estava longe, e eles jamais encontrariam a caverna de Nime. Uma sombra baixa e escura passou de repente em absoluto silêncio sobre a cabeça deles. Pairou exatamente em cima das copas e quase encostou nelas. Sobrevoou e escureceu por um momento todo o matagal. E após um instante se foi e se afastou sem nenhum murmúrio. Como se durante algum tempo uma coberta negra e pesada cobrisse tudo. E por um momento o coração dos dois foi tomado pelo pavor de uma gigantesca feitiçaria. Medo de um dia que não é dia e medo de uma noite que não é de fato noite. Mas nem ele nem ela disseram nada sobre isso. Calaram-se
e prosseguiram, abrindo caminho para subir. Até que de repente chegaram a um flanco encurvado da montanha e decidiram descansar e fazer planos. E Maia avançou um pouco mais, pois por um momento lhe pareceu ouvir ao longe o sussurro da correnteza do rio. Enquanto isso, no flanco da montanha, entre duas rochas, Mate se agachou para examinar uma pedra sinuosa que lembrava um caracol petrificado. E Maia avançou mais um pouco em direção ao que lhe parecia o sussurro da correnteza das águas do rio. E de repente Mate não a viu mais e deixou de ouvir o som dos passos dela, mas teve medo de elevar a voz e chamá-la. Também Maia, ao olhar para trás, não viu Mate, que havia desaparecido entre as árvores, e também teve medo de chamá-lo, pois os dois tinham o sentimento de que era proibido elevar a voz ali, porque na verdade não estavam sozinhos no bosque. Alguém esperava por eles nas profundezas, ou pairava sobre eles. Ou talvez só estivesse lá em silêncio, sem se mover entre as sombras, e os observava por trás, sem parar, de dentro do espesso bosque. No profundo silêncio que caía e perpassava tudo, Mate imaginou de repente que ele não era o único que estava escutando as batidas do seu coração assustado. Aquilo que se escondia entre as sombras e o observava sem parar, também podia ouvi-las. E então, quando ele largou a pedra espiralada e ergueu os olhos e não viu mais Maia, arrastou-se ao lado de seu sapato um outro caracol, que não era petrificado. Mas quando Mate voltou os olhos para examinar, ele havia desaparecido como se não existisse. Fora engolido por uma das fendas. Papel fere pedra. Audiolivres.